Shalom, queridos e amados irmãos. Que bom ter você comigo neste dia, para junto aprendermos um pouco mais sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Essa pessoa que foi enviada pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, para nos conduzir, para nos orientar, para nos ensinar o caminho da justiça e da verdade. Queria que você se preparasse, porque nesses próximos dias aprenderemos um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E hoje, no primeiro dia, gostaria de falar um pouco sobre esta pessoa, para que juntos, possamos aprender, conhecer melhor e viver experiências novas com essa pessoa poderosa, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é um vento, uma chama de fogo, uma pomba branca. Jesus sabia disso e ele nos ensinou: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é Deus. Devemos ter cuidado para não interpretar erroneamente e distorcer as imagens e as metáforas e os símbolos usados na Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa e não simplesmente uma presença. Ele é uma pessoa que possui uma presença, uma atmosfera que emana dele. Creio que o termo Espírito confunde muitas pessoas. Entretanto, o Espírito Santo não é uma atitude, uma atmosfera ou um ambiente. Ele é uma pessoa que fala, pensa e planeja. E é incrivelmente brilhante e articulado. Ele é a voz de Deus para nós, a igreja. Em João, capítulo 16, versículo 13, lemos: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Uma presença ou atmosfera não pode falar. Uma pessoa, sim. Uma presença ou atmosfera não possui mente, vontade própria, um plano. Pensamentos têm a presença. Animais geram uma presença. Entretanto, o Espírito Santo é muito mais do que uma presença. O aroma de uma comida, por exemplo, não é a comida. O cheiro ruim de algo que estragou não é o próprio algo que estragou. O latido de um cão não é o próprio cachorro. Entretanto, logo a presença do Espírito Santo é a evidência da sua pessoa. Pouca gente sabe disso. É por isso que muitos nunca falam sobre os seus problemas com o Espírito Santo. Eles acham que ele é uma nuvem silenciosa ou um vento bem distante. Mas Jesus reconheceu o Espírito Santo como um mentor. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. João 14, versículo 26. O Espírito Santo não é um nevoeiro, ele não é o vento, ele não é o fogo, ele não é a chuva, ele não é uma pomba branca durante um evento de batismo. E se ele fosse o vento, não poderia ensinar os homens. Se fosse o fogo, não poderia trazer aconselhamento. Se fosse um pássaro branco, não poderia falar conosco sobre os ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo simplesmente usa várias imagens para revelar suas obras, sua natureza e muito das suas qualidades. O Espírito Santo pode entrar em nossa vida como água, refrescando-nos, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Isaías 44, versículo 3. O Espírito Santo pode entrar em nossa vida como fogo, purificando-nos. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, versículo 3 e versículo 4.
O Espírito Santo pode mover-se de maneira rápida e repentina em nossa vida, como um vento. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Atos capítulo 2, versículo 2. O Espírito Santo se manifesta a nós de maneira que mais necessitamos. Ele pode mostrar-se como alguém que cuida de nós, como uma mãe que amamenta o filho faminto. Ele pode mostrar-se um conselheiro brilhante e articulado quando enfrentamos uma decisão difícil. Ele pode vir como um médico quando somos machucados e atormentados na batalha. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando aceitamos essa verdade, nossa experiência cristã muda drasticamente, instantaneamente, em todas as áreas de nossa vida. Então lembre-se sempre, o Espírito Santo é uma pessoa. Que Deus te abençoe grandiosamente, meu irmão. Cubra sua vida com o precioso sangue dele. Oremos ao Senhor. Pai Santo, ensine-nos a ouvir o Espírito Santo. Ensine-nos a conhecê-lo, Senhor. Queremos compreender melhor essa pessoa maravilhosa e poderosa que é o Espírito Santo. Senhor, nós pedimos a tua ajuda. Não queremos iniciar um novo ano sem compreendê-lo, sem entendê-lo, sem ouvi-lo e principalmente sem obedecê-lo. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.